Bom, gente, então, assim como eu havia falado, o tema aqui desse nosso webinar, pelo qual nós dedicaremos aqui os próximos minutos, é falar sobre como transformar o fim do ano em um marco de cultura. Por que a gente vai fazer, né? Por que a gente está falando isso? Para aproveitar o momento do ano que nós estamos. Então, a gente entende que essa época é uma oportunidade para fortalecer a cultura. Inclusive, quando a gente conversa com muitos clientes, e principalmente com potenciais clientes, eles trazem muito para a gente, né? Para mim, para os nossos consultores, para o Gustavo. Fala, olha, a gente participa dos eventos, a gente ouve muitos palestrantes, e uma das coisas que eles repetem cada vez mais é: para a sua empresa crescer, para você ter lucro, para que a sua equipe, para que a tua empresa seja sustentável, você precisa ter uma cultura organizacional forte. E falam isso de diversas formas, e o pessoal vem cada vez mais até nós e fala, tá, mas o que é exatamente essa cultura? E como é que eu faço isso? Eu sou contadora, eu trabalho com fiscal, né, no societário, eu não entendo nada disso. E, gente, cultura, com palavras bem simples, cultura é o jeitão da empresa. Cultura é como as pessoas se comportam no dia a dia. Quando as coisas dão certo, principalmente quando as coisas dão errado. Então, como é que as pessoas decidem agir quando as coisas acontecem? É assim como nós. Eu até sempre costumo falar que a cultura ela está para a empresa, assim como a personalidade está para o indivíduo. Cada um de nós aqui, quando as situações acontecem, por conta das nossas crenças, cada um reage de uma forma, pensa de um jeito, sente de um jeito, age de um jeito. E uma empresa é a união de várias pessoas. Então, essas crenças coletivas, elas vão formando a forma com que as pessoas vão lidar. E existem culturas, formas de lidar que ajudam muito para alguns objetivos das empresas. E existem algumas culturas que prejudicam. Então, é só uma introdução aqui breve. Então, às vezes vem empresas de contabilidade que falam assim para nós, né? Principalmente para os consultores no dia a dia. A minha equipe aqui é muito mimizenta, muito resistente, não aceita mudança. A gente pede opiniões e sugestões e eles não dão. Eles só querem fazer o básico. E isso é característica, normalmente, de equipe que não se sente à vontade, ou não tem vontade de manifestar isso. E aí, quando a gente vai entender um pouquinho como é que as coisas são no dia a dia, muitas vezes uma pessoa dá ali uma sugestão e é tratada como chacota depois. Fala, nossa, olha o que o outro falou. Então, numa empresa, esse é um comportamento, e esse comportamento ele inibe as ideias. Só para mostrar como, às vezes, a gente quer algo, só que no dia a dia a gente se comporta de formas que atrapalham. Quer ver mais um exemplo? Que eu sou zoada aqui na empresa. Eu vivo aqui, a gente tem uma cafeteria muito boa aqui do lado, chama Ébano, gente. Propaganda, Ébanos, cafeteria e sorveteria aqui na Vila Mariana, em São Paulo. E aí eu vivo tentando ter uma alimentação mais adequada, porque eu tenho muita acne, né? Apesar de quase 40 anos de idade, a acne ainda não me abandonou, parece que não vai me abandonar mesmo. E aí eu falo, não vou mais no Ébanos. Aí o pessoal vem aqui, eu vou lá para o Ébanos. Então, assim, eu tenho um comportamento que vai contra o que eu estou querendo fazer. Gente, deu para pegar um pouquinho o que é a cultura e como que esses comportamentos do grupo podem tanto ajudar como atrapalhar a empresa a atingir os seus objetivos? Deem joinha se sim e um joinha para baixo que não, que aí eu explico de uma outra forma. Sim, 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 uma chuva de sims, então vou dar sequência. Opa, alguém levantou a mão? Acho que não, né? Bom, alguém levantou a mão? Gustavo, não, né? Eu tinha visto a Lucimara, mas será que foi por engano? Acho que Foi, gente, me desculpa. tranquilo. Fiquem à vontade para interagir conosco, tá? Todo mundo. Vamos conversando juntos. Perfeito, Gustavo. Bom, e o que a gente vê, então, nas empresas de contabilidade? Muitas não fazem nada no final do ano, afinal é muito corrido, tem ali o departamento pessoal que está correndo para entregar o 13º, a folha 13º, quase todas as empresas entram em recesso no final do ano, então é muito corrido para conseguir entregar tudo, então muitas não fazem nada.
Algumas vão ali para um restaurante, para uma churrascaria e fazem ali uma confraternização. Algumas fazem um amigo secreto ali, algumas já fazem grandes festas, grandes celebrações. O nosso convite aqui a pensar já que é para fazer alguma coisa, e a gente recomenda que faça algo, dezembro tem um simbolismo muito grande de fechamento de ciclo. Vamos aproveitar e relembrar o que aconteceu no ano, quais eram os objetivos que a gente queria, o que deu certo, o que não deu, o que a gente aprendeu. Eu vou falar um pouquinho melhor ali sobre o bloco conteúdo do encontro, mas o convite é esse. Para quem não faz nada até hoje, passa batido, vamos fazer alguma coisa? Pode ser simples, às vezes até um café da manhã diferente. Vamos fazer alguma coisa para fazer esse fechamento? E ao invés de ser ali só o oba-oba, só o amigo secreto, o amigo ladrão, vamos aproveitar ali 30 minutinhos, 40 minutos e repassar mensagens importantes para todo o time. O convite, a provocação, a reflexão do nosso webinar é essa, tá? Até para que a gente faça a celebração com sentido. Aqui na GPS a gente se autodeclara como RH estratégico. E RH estratégico é o tempo inteiro a gente entender para onde é que a empresa está caminhando, quais são os objetivos e conectar as ações a isso. Então, desde fazer um recrutamento e seleção de acordo com as estratégias da empresa, fazer um processo de onboarding, ter um plano de carreira conectado e fazer celebrações também. Então, se a empresa ela celebra um dia da mulher, um dia do homem, do pai, dos pais, das mães, final de ano, não fazer isso de qualquer forma. Sempre embalar essas ações de acordo com as mensagens que a empresa deseja reforçar, para que seja uma celebração com sentido e para que a gente consiga criar conexões emocionais com as pessoas também. Porque quanto mais conectados emocionalmente os colaboradores estão com a empresa, maior é a tendência deles se envolverem, se engajarem, trabalharem mais, permanecerem por mais tempo. É sobre tudo isso aqui que a gente está compartilhando. Gente, rapidinho, aqui no chat, tem alguém aqui que faz algo de final de ano, assim, um almoço, um jantar, uma festa, um café da manhã? Alguém aqui faz? Só para ter ideia, se o público aqui não faz nada, você faz muita coisa. Opa, a Elaine, sim, jantar, amigo secreto, sim. Boa, então tá. Então, pelo menos o pessoal aí já está acostumado a fazer algo. BS Contabilidade também. Boa. Aqui na GPS a gente sempre faz, e aí uma coisa que a gente sempre tem em mente é que a gente não gosta de ir para lugar só para comer. Em tudo. Por exemplo, a gente fez 8 anos de empresa agora, no dia 2 de outubro. Conheço o Evandro Pierini desde o comecinho, então já vão fazer 8 anos, Pierini, que a gente se conhece, né? E aí a gente almoçou, mas depois a gente foi para um arcade house de jogos, porque aqui o público gosta bastante de jogar. Então, já compartilhando uma característica de não gostar de sair só para comer, porque às vezes quando o pessoal sai só para comer, não sei se vocês já perceberam isso, ficam muitos grupinhos ali. Fica um grupinho aqui, outro ali, aí não tem muito papo, come, depois logo vai embora. Então, é sempre legal pensar em alguma experiência. Jogos, ir para um parque, ir num escape room, fazer alguma coisa diferente para ter algo maior acontecendo para envolver as pessoas, algum jogo, alguma dinâmica. O pessoal gosta bastante. Se alguém tiver alguma experiência bacana aí que queira compartilhar de algum lugar que já foi, pode colocar no chat e a gente vai construindo tudo isso juntos. Gente, tudo bem por enquanto do que eu estou trazendo? Vão me dando joinha aí, tá? Para eu sentir que eu estou indo no caminho certo. Boa. Bom, o que a ciência diz? Por que a gente está falando tudo isso? Deixa eu ver aqui que a Larissa Fersosa colocou. Aqui também não gostamos apenas de sair ou se juntar para comer. No dia do contador fizemos uma tarde de jogos com todos do escritório. Muito bom, Larissa, que bacana. Obrigada por compartilhar. O Paulo, que é meu sócio, tem uma empresa que ele vai presencialmente toda semana. E agora no Dia das Crianças, e aí ele e os irmãos dele têm uma coleção com mais de 200 jogos de tabuleiro.
uns jogos difíceis, assim, eles são mais nerds, né? Eles se autodeclaram nerds, inclusive. E aí eles levaram 5, 6 jogos lá e ele ficou de monitor, o pessoal adorou. Então, os jogos realmente engajam. E aí tem um público que vai gostar daqueles jogos mais intelectuais, que você tem que pensar mais. E eu, no meu caso, eu gosto mais de joguinhos, como que é? Como que chama aquele que a gente jogou? Todo mundo dorme, esqueci. Mas são joguinhos. Cidade dorme, Carol. Cidade dorme. Cidade dorme, alguns mais que não precisa ficar pensando muito, porque eu já penso muito todo dia. Eu não gosto de ficar pensando muito na hora de brincar. Opa, deixa eu ver que tem mais um comentário aqui. O Evandro, já fomos até o Beto Carreiro. Aí sim, hein? Com todo o time, um dia de interação. Vou mandar meu currículo aí para você, querido. Cheguei nesse nível aqui, espero chegar em breve. É exatamente sobre isso que eu ia comentar, tá, Carol? Que o Evandro foi com a equipe Beto Carreiro, eu quero o GPS no Beto Carreiro também. Até as metas que a gente vai lá, justo. Bom, o que a ciência diz? Né? Não é só... Por que a gente está falando tudo isso também? Porque a ciência traz que empresas com clareza de objetivos, quando possui clareza do porquê ela existe, também chamado como missão, onde é que ela quer chegar nos próximos 3, 5 anos, também chamado de visão, como, com quais comportamentos, também chamado de valores. Quando a empresa tem essa clareza, é muito mais fácil engajar os outros, porque aí a gente comunica isso, a gente reforça isso no dia a dia, e aí quem se identifica vai se engajar. Quem não se identificar vai embora. Então, e quem não combina mesmo com a cultura, não tem fit cultural, não é porque a pessoa é ruim. Às vezes só pensa de forma muito diferente mesmo, e normalmente a gente não quer que essa pessoa fique mesmo, porque dá problema no dia a dia, na forma de lidar com as coisas. Então, quando a gente tem essa clareza de objetivos e compartilha e reforça e tem coerência no dia a dia, a gente engaja. E no final, o que a gente mais quer, gente? São pessoas engajadas, né? Porque pessoas engajadas pedem menos demissão e tá difícil contratar. Pessoas engajadas produzem mais e a gente precisa que as pessoas trabalhem para a gente poder receber dos nossos clientes. Pessoas engajadas não falam mal da empresa e maçãs podres estragam a equipe. Então, tudo que a gente quer, no final das contas, são pessoas engajadas. Então, ter clareza de expectativas e comunicar isso, reforçar no dia a dia, ajuda muito. Reconhecimento genuíno, então reconhecer as pessoas quando elas estão adequadas com a cultura. Aqui na equipe, por exemplo, eu sou uma máquina de feedbacks, né? Então, muitas vezes eu sou copiada nos e-mails, nas menores coisas eu agradeço. Sempre falo, olha, parabéns, obrigada, é isso mesmo, é dessa forma que tem que se comunicar, é dessa forma que tem que falar. Porque uma vez eu fiz um treinamento de feedback que me marcou muito. Nós fizemos uma analogia com aquela brincadeira de criança do tá quente, tá frio. Então, não tá quente, tá frio? Acredito que todo mundo lembra, mas para quem não lembra, esconde-se um objeto em algum lugar, a pessoa vai procurar, e quem sabe, né, quem escondeu o objeto fala, tá quente, quando tá chegando perto, e tá frio, quando tá se afastando do local ali do esconderijo. E uma coisa que a gente percebe é que em muitas empresas, os gestores só dão feedback quando tá frio. Não, tá frio. Ou quando chega e encontrou o objeto escondido. Mas não vai dando feedbacks conforme a pessoa está chegando perto, né? Está esquentando. Então, é muito importante a gente dar esses feedbacks de que está esquentando, está ficando quente, para a pessoa saber que está na direção certa e continuar naquela direção. Bom, quando a gente também tem clareza de objetivos, novamente, missão, visão, valores, objetivos para a empresa, a gente dá um sentido para o trabalho. Porque muitas vezes o pessoal fala, a minha equipe está muito desmotivada. Gente, se eu ofender alguém, eu juro que a intenção não é essa. A minha intenção, assim como de todos, é sempre muito positiva. Mas, gente, as pessoas querem que os funcionários fiquem totalmente motivados e felizes, ficando todo dia fazendo conciliação contábil, fazendo ali a questão do fiscal, lidando ali com as mudanças da legislação, pedindo documento para cliente que não manda, com cliente que já fechou a folha e ele pede para colocar mais 5 admissões ali no meio, e quer que a pessoa fique feliz da vida com tudo isso o tempo inteiro.
Difícil, né, gente? Mesmo com os perfis ali, analista, planejador, que são rotineiros, que gostam de tudo isso, é muita pressão. E é um trabalho que ele é maçante, fazendo todo dia, o dia inteiro. E aí, se essa pessoa não entende o porquê que ela faz, mais difícil ainda. Agora, se eu entendo, nossa, eu estou fazendo aqui, estou fazendo as emissões das guias, porque o fisco, o valor arrecadado, é para fazer com que o país avance, né? Então, a gente tem vários serviços públicos, o próprio SUS, várias coisas que dependem dessa remuneração. Ah, então é para isso, eu estou ajudando. Ora, quando você vai lá e faz uma conciliação contábil para um hospital, o que você está fazendo? Aquele hospital, você está ajudando com que ele esteja financeiramente saudável, e estando financeiramente saudável, ele consegue salvar mais vidas. Ai, Carol, muito romântico. Não é romântico, gente. O que vocês fazem na empresa de contabilidade é apoiar o crescimento e a saúde de diversas empresas que, por sua vez, ajudam na sobrevivência de todos da sociedade. Mas quem é que está falando sobre isso? Quase ninguém. Né? O que está falando tem que entrar ali no sistema, que deu erro de novo, que caiu, e fico feliz tentando entrar em contato com o suporte que não te atende. Fazendo sentido, gente, que eu estou falando de conseguir tirar a pessoa ali só da tarefa que ela está fazendo e conseguir expandir qual que é a importância do trabalho dela para o mundo, para a sociedade. A gente precisa conseguir despertar isso. E aí as pessoas tendem a ter um pertencimento mais real, mais verdadeiro. Eu sei que eu vou repetir, mas as pessoas, quando percebem sentido no trabalho e se sentem pertencentes, elas estão mais engajadas, que no final das contas é o que eu falei, que é o que a gente mais quer, é o que a gente mais precisa no final das contas, que é que os colaboradores e nós mesmos, diretores, RH, sócios, estejamos engajados também, para fazer o negócio acontecer. Até porque tem um treinamento aqui que a gente faz na GPS que fala sobre o chá de competências. Essa sigla é muito famosa, né? O chazinho mesmo, que é o CHA. A gente não pode esquecer que alguém, para fazer alguma coisa, ela tem que ter competência para aquilo. E a competência, que é o chá, ela tem que ter o conhecimento, ela tem que ter a habilidade e a atitude. E dentro da atitude, uma coisa muito importante é ter vontade para fazer. Pessoas desengajadas não estão com vontade de fazer e não vão fazer. E a gente trabalha o tempo inteiro para mitigar ou reduzir ou eliminar isso. Alguma dúvida? Gente, se vocês tiverem dúvidas, qualquer coisa, podem colocar aqui nos comentários. E, Gustavo, se eu não perceber, pode me chamar e falar que tem alguma coisa ali que eu paro e respondo, tá bom? Pode deixar que eu estou de olho aqui. Obrigado. Bom, quando a gente vai falar de ações de celebração, podem ser de diversas formas. Aqui, por exemplo, com o Evandro Perini, a gente já fez um kick-off meeting 2 vezes, na verdade, 2 anos, que foi um evento ali de um dia inteiro, em hotel, com a equipe toda, as várias dinâmicas, e foi muito legal. Eu lembro que foi no primeiro dia útil do ano, talvez tenha sido 2, 3 de janeiro, que a gente saiu aqui de São Paulo e foi para Curitiba. Então, tem algo ali grande, muito bem estruturado para ser feito, e a gente já fez isso em outras empresas também. Mas não precisa ser tudo isso para começar, até porque nem todo mundo está nessa estrutura. Às vezes, gente, os recursos mínimos aqui, às vezes se a tua empresa é online, eu estou 100% remota, é fazer um encontro gostoso, estruturado, de 2 horas ali com o time, e ter uma pauta bacana para compartilhar. Fazer alguma brincadeira ali com o pessoal. Tem várias brincadeiras online que dá para fazer. E, gente, tudo isso a gente faz. Se vocês precisarem de ideias e tudo mais, vocês podem falar com a gente. Não, Carol, nossa equipe não é 100% remota. Vamos fazer um café da manhã diferente? No café da manhã, vamos colocar ali uns palitinhos nos hambúrgueres, com os valores da empresa, com frases. Vamos colocar ali uma lousa para todo mundo fazer um elogio para alguém da equipe, vinculado aos valores da empresa. Vamos fazer ali uma brincadeira onde cada um tem que falar algo que aconteceu de bom no ano, que está conectado aos objetivos da empresa. Vamos fazer um brinde. Se a empresa autoriza a bebida alcoólica, vamos fazer um brinde com uma champanhe, que é o mais simbólico que tem,
Não, Carol, bebida alcoólica aqui não. Tudo bem, faz com refrigerante, mas é o símbolo, gente. Vamos brindar, vamos lembrar, vamos reforçar. Então, para isso, os recursos podem ser mínimos, pode ser desde um café da manhã até um baita evento. O importante é fazer. Mais importante do que o como é fazer com presença, fazer bem feito, fazer com boa intenção. Gustavo, você levantou a mão? Eu ia compartilhar com o pessoal que no período da festa junina nós fizemos ao invés do correio elegante, nós fizemos o feedback elegante. Nós deixamos na lousa o envelope com o nome de cada colaborador, e aí a gente distribuiu os papeizinhos para cada um com a quantidade correta, e todo mundo no final do dia assinou e deixou no envelopinho de todo mundo. E na época a gente estava em fase de expansão, né, Carol? Tinham pessoas novas chegando na equipe, foi muito legal para gerar ali um link, gerar uma aproximação, para ter uma quebra de gelo e tudo mais. E foi muito positivo, assim. Então, acho que a ideia é sempre aproveitar essas datas comemorativas também, trazer isso para dentro da empresa, para trabalhar isso internamente, porque além de ser descontraído, acaba gerando essa aproximação que é o ideal entre a equipe. Perfeito. Boa, Gustavo, e bem concreto, né? E aí foi legal que aí na hora de ir embora, cada pessoa pegou seu próprio envelope e aí chegou em casa e leu ali 10, 11, 12 comentários. E um cuidado que a gente teve, porque o medo que a gente tinha, gente, é que assim, existem perfis diferentes na equipe. Então, tem gente que é muito extrovertido e tem gente que é muito tímido. Normalmente, as pessoas mais extrovertidas tendem a receber mais cartas e o quietinho não receber. E aí a gente falou, não, a gente entregou a mesma quantidade para todo mundo e todo mundo tinha que falar pelo menos uma coisa sobre cada uma. Porque aí é a forma que a gente teve de garantir que todo mundo ia receber a mesma quantidade de feedbacks e elogios. Porque não é porque a pessoa é quietinha que ela não gosta de receber elogios, né? Na verdade, ela vai ficar triste, não vai falar com ninguém. Então, a gente tem que tomar aí todos esses cuidados. Bom, então, voltando, simples e viável. Então, recursos mínimos. Se é 100% remoto, ainda que seja 100% online, se tiver ali uma boa estrutura, faça. Uma comunicação sincera. Gente, não é para ficar falando o ideal. Fala, olha, gente, esse ano a gente desejava ter alcançado 50 novos clientes. Aí vai ter empresa que vai falar, olha, a gente só conseguiu 40, mas desses 40, ó, os aprendizados foram esses. Ou senão, e a gente no final conseguiu 75. Olha que bacana, olha, a gente fez avaliação de desempenho, a gente teve ação disso, a gente teve ação daquilo. Brinde simbólico é o brinde aqui que eu falei de champanhe ou refrigerante, tá, gente? Mas pensem, quando a gente fala de ano novo, lembrando que o aniversário é 31 de dezembro, antes do ano novo, né? Vocês nunca mais vão esquecer. No final do meu aniversário, todo mundo fica em contagem regressiva para ele acabar, inclusive, todo mundo faz brinde, né? Faz cheers, saúde. Então, esse é o maior símbolo de celebração. Por que não ter umas tacinhas ali para celebração? Gente, é muito barato. O importante comece como der. Se esse ano só dá para fazer um café da manhã, faça um café da manhã. Se no ano que aprenda com o que deu certo, o que deu certo, repita no que vem, o que não deu certo, altere no que vem. Aí daqui a pouco vai fazer um almoço, daqui a pouco é um evento de meio-dia, daqui a pouco é um evento de dia, daqui a pouco vocês vão para o Beto Carreiro e fazem alguma coisa disso, daqui a pouco vocês vão para o Hopi Hari, para o Ashley Wild, enfim. O importante é começar e avançar, porque eu vejo muitos líderes, muitas empresas de contabilidade falar, mas não dá, mas eu não tenho estrutura, mas eu não tenho dinheiro. Aqui a gente não está falando de nada que precisa ser sofisticado, não. Precisa fazer. Porque se a gente não aproveitar esse momento para fortalecer onde ela estava, aonde ela chegou, o que ela aprendeu, quais são os valores, aonde ela espera chegar no ano que vem, não vai ser dito. As pessoas não vão saber, as pessoas não vão aprender, as pessoas não vão se engajar. E o que a gente mais quer é que as pessoas estejam engajadas. Algum comentário? Acho que eu vi algum comentário aqui no chat. Peraí. O meu é 24 de dezembro. Eita, Caroline, as Caróis gostam das datas comemorativas. Adorei saber, adorei saber. Fazendo aniversário nas vésperas aí, no final do ano, né? Bom,
Espero que você ganhe 2 presentes, que já tentaram me dar um presente só. Eu não curto, eu adoro. A gente não ganha 2. Eu ganho, das pessoas próximas eu ganho, porque minha linguagem de amor é ganhar presente, então tem que me dar 2 presentes, entendeu? Senão eu fico irritada, fico frustrada. Bom, e aí vocês podem falar, Carol, normalmente qual que deve ser o conteúdo desse encontro? Aqui na GPS, quando a gente conduz, porque a gente também trabalha organizando esses eventos, organizando, conduzindo, palestrando também. Quando a gente conduz, a gente monta roteiros, a gente monta umas apresentações bem bonitas, até porque a gente gosta muito dessa parte de designer gráfico e tudo mais. O que a gente normalmente faz com os nossos clientes? Retrospectiva de 2025. Quais são os pontos importantes a falar de retrospectiva? Quais eram os sonhos, os objetivos da empresa lá no começo do ano, ali em janeiro? Por que ela existe, missão, visão e valores, como que ela performou em relação a clientes, em relação a processos, em relação a pessoas, os principais projetos que foram feitos, coloquem fotos, coloquem se, por exemplo, a empresa faz treinamentos e depois aplica uma avaliação do treinamento, coloquem ali comentários que os colaboradores fizeram para ficar mais real. Muitos clientes nossos, a gente faz também revista interna, a newsletter, né, a cada 1 mês ou a cada 2 meses. E é impressionante, assim, na hora que a gente vai montar a edição, um monte de coisa no bloco aconteceu por aqui. Aí quando o pessoal olha e fala, nossa, eu nem lembrava que a gente tinha feito tudo isso. Nossa, só 1 mês a gente fez tudo isso? Sim. Porque, não sei se vocês já perceberam, gente, isso acontece comigo às vezes. Eu estou andando, sei lá, passo na rua ali por 6 meses, sempre no mesmo caminho. Aí alguém vem e fala, nossa, Carol, você já viu aquela casa amarela? Aonde? Ali, do lado do Carrefourzinho. Não, não vi. Porque, o que eu quero dizer? Porque eu passo todos os dias e eu já não reparo mais no que acontece. E a gente, no dia a dia, é assim também. Tantas coisas acontecem que a gente não repara mais, a gente não percebe. Aí a gente acha que as coisas não mudaram, a gente acha que as coisas não evoluíram, a gente acha que a gente está parado, que a gente está para trás. Quando a gente compila tudo, fala, meu Deus, e se nas revistas que a gente faz, que são mensais, já tem tanto conteúdo, imagine trazer isso no último 1 ano. É uma chuva, gente, é uma chuva de coisas boas. Isso engaja. Tanto a alta direção, que tende a sentir um baita orgulho de tudo que proporcionou, de tudo que fez acontecer, como as pessoas todas ali que estão envolvidas. Uma coisa que é importante também, para ser real, para não ser um Instagram da vida, que só tem coisas boas, né? E a gente fala, mentira, não é verdade tudo isso. É reconhecer desafios também. E aqui é uma baita oportunidade de reforçar que a empresa sabe, a empresa trabalha, faz de tudo para não errar, mas ela sabe que às vezes ela erra. Só que ao invés dela ficar se martirizando com aqueles erros, a empresa, quando um erro acontece, ela para entender onde é que está a falha no processo, ela aprende com isso e amadurece o processo a partir de então. Então, é uma baita oportunidade de trazer as principais falhas que aconteceram e, mais do que isso, o que foi feito de diferente na empresa a partir de então. A gente já viu casos dos nossos clientes que falam, olha, não foi enviada uma guia para o cliente e aí gerou multa e tudo mais. Mas quando a gente foi parar para ver, a gente viu que a gente não estava auditando, a gente não estava certificando que a guia estava sendo enviada para mais de 50% da carteira. A gente percebeu que a gente estava vulnerável em tantos R$1.000. E aí a gente começou a auditar isso melhor. E começou até ter comunicados com os clientes com maior antecedência e tudo mais. Isso gerou uma maior fidelização. O que isso faz, gente? Mostra para a equipe, por meio de exemplos reais e concretos, como é que a empresa lida com aquela situação. A gente já teve aqui na GPS pessoas, por exemplo, aqui, nosso lema são felicidade e resultados no trabalho.
E a gente tem, no geral, 99% do tempo, um excelente relacionamento com todos os nossos clientes. Inclusive, tem vários aqui nesse webinar, nesse momento, tanto clientes atuais como clientes do passado. Mas, de vez em quando, tem um cliente ou outro que dá uma escapada nisso, né? E aí virou um marco de cultura aqui na nossa empresa, que entrou um cliente, ele não falava com a nossa consultora de RH direito, começou a ser meio rude, sempre voltava para mim, eu tentava resolver, voltar para a consultora, ele voltava para mim, começou a provocar, até que teve um momento que ele... E aí eu chamei para conversar, vai dar tudo certo. Passou uma semana, de novo, e aí eu lembro que estava num grupo de WhatsApp, e me deu uma, assim, sabe? Tipo, meu Deus, sabia que paulista... Como que é? Sabia que paulista era amarrado, mas não sabia que tanto. Aí eu falei, tchau, né? Eu lembro que naquele momento eu falei, olha, acredito que não faz mais sentido a parceria, vou seguir a comunicação por e-mail. Eu saí do grupo, fechei o grupo e encerrei o contrato. E aí virou um baita marco aqui na empresa, né, de cultura, falando, tipo, olha, o cliente é importante? Sem dúvida. Nós somos uma empresa de serviços. Nós existimos para resolver problemas dos clientes. Mas a relação precisa ser respeitosa para todo mundo. A gente não vai ficar aqui com um cliente que está desgastando o meu funcionário, porque eu preciso do meu funcionário, é ele que entrega o trabalho lá para mim. E a gente encerrou. Então, por exemplo, numa retrospectiva, com certeza nós falaríamos isso. Esse cliente voltou depois de um ano e a gente se dá super bem hoje. Foi o momento dele e tudo mais. Mas só compartilhando também aprendizados e como que isso marca a empresa. E realmente o pessoal, os funcionários perceberam o quanto que a gente dá espaço e a gente valoriza cada um aqui. Mas também não só de passado vive-se o homem, né? Assim como a Júlia sabe de quem eu estou falando, né, Júlia? Nem só de passado vive o homem. Assim como a gente, quando faz avaliação de desempenho com o funcionário, que a gente usa o passado como referência, né, para entender onde é que a pessoa está acertando, onde não está, mas na avaliação de desempenho a gente nunca para falar de passado. Depois vem o PDI, né, vem o futuro. Então, com base em tudo isso, o que a gente vai fazer em 2026? Então, falar o que a empresa está sonhando, ou precisando fazer. Então, olha, reforma tributária está entrando, vamos fazer um curso tal, ou vamos formar um time tal para isso, estamos com um trabalho de desenvolvimento de liderança, identificando potenciais líderes porque a empresa vai crescer, ou percebemos que tivemos uma rotatividade alta, estamos trabalhando para identificar as causas e corrigir, porque a gente quer que realmente as coisas estejam bem. O nosso objetivo é dobrar a quantidade de clientes. Então, pessoal, apertem os cintos, porque o dia a dia vai ficar mais difícil. Então, a gente precisa muito organizar os processos para não sofrer durante o caminho. Ou senão, não. Olha, para o próximo ano, a nossa ideia é manter a carteira de clientes estável, mas a gente sempre precisa trazer um cliente novo, um ou outro, porque inevitavelmente algum outro vai sair, a gente vai mudar de sistema, ou os clientes estão reclamando que a nossa comunicação está muito fria, a gente vai ter uma virada aí, a gente quer ter uma comunicação mais calorosa. Carol, mas eu não tenho tudo isso tão claro para o ano que vem. Fale o que você tiver. Reforma tributária é fato para todas, né? Eu falo, pessoal, sobre ano que vem, a gente quer continuar repetindo tudo que deu certo aqui nesse ano, e nosso maior desafio é a reforma tributária. Preparar a nossa equipe interna e adequar os nossos clientes para isso, e a gente vai trabalhar nos próximos meses para avançar. Qualquer ideia é muito bem-vinda. Vai falar, Carol, mas como é que eu faço isso num café da manhã? Nós temos um cliente que agora ele comprou um projetor, de tanta gente encher o saco dele para fazer isso. Mas antes ele reunia todo mundo assim, da equipe, não tinha projetor, né? E não tinha televisão. Ele anotava as coisas numa folha mesmo, gente. E ele ia lá na frente e falava: olha, é isso, o que aconteceu foi isso, os nossos planos são esses, quais são as opiniões de vocês? E o engajamento mudou muito, muito.
É claro que depois de 1 ano e meio, 2, a gente falou, um projetor, olha o tamanho da sua parede, 500 conto de investimento, vamos dar um up. E aí ele fez isso, mas é um aprimoramento num processo que já estava dando certo. Porque mais importante do que fazer da maneira mais linda possível é fazer. Eu adoro coisas simples. As coisas, para serem eficazes, elas não precisam ser complexas. Elas só precisam ser feitas, bem feitas, com coerência. Estou me empolgando aqui, vou começar a filosofar, porque, para quem não me conhece, eu adoro ficar filosofando sobre as coisas. Gente, alguém aqui de vocês, se puder compartilhar, já fizeram? Algum de vocês já fez esse exercício de compartilhar com o time como é que foi o ano, principais objetivos para o ano seguinte? Pode ser sim ou não, ou se alguém quiser falar um pouco mais, é bem-vindo, no chat, tá? Queria que vocês trouxessem. E aí aqui, como eu prometi também trazer experiências, a gente já fez isso, deixa eu pensar aqui, não vou falar os nomes das empresas porque eu não pedi autorização, mas tem uma empresa com 120 funcionários no estado de São Paulo, que a gente já fez isso algumas vezes também. Então, normalmente, é numa chácara bem gostosa. Então, o primeiro bloco ali, primeiros 90, 120 minutos, a gente compartilhando toda a diretoria. Cada diretor compartilhou essa parte de retrospectiva, desafios e visão para os anos seguintes. A gente fez dinâmica, a gente fez uma dinâmica para o pessoal plantar uma florzinha, uma planta para florescer e tudo mais. E aí depois teve samba, churrasco, então engatou tudo ali num dia só. A gente já fez com a empresa de ficar numa sala de hotel, o dia todo também fazendo isso, e fazendo várias dinâmicas para que as pessoas construíssem juntas, como que fariam para os objetivos daquele ano serem realizados. A gente já fez também, como que era, aquele foi bem legal, de cultura, também foi meio período na associação comercial, numa sala da associação comercial aqui em São Paulo, mas sempre na mesma pegada. E lá a gente trabalhou muito com os sonhos, então eles precisavam definir o planejamento estratégico, então a gente verificou quais eram os sonhos de todo mundo, e como é que aqueles sonhos se conectavam à empresa de contabilidade e o que eles iam fazer, então. Muito bom, gente. Os funcionários, principalmente porque saem da rotina, entendem sobre a empresa, contribuem, então realmente foi muito bom. Evandro Custódio, sim, mensal, stand-up meeting. E aí, Evandro, pegar essa estrutura do stand-up meeting e fazer um compilado dos 12 meses de uma maneira mais celebrativa até para fechar o final de ano. Faça um brinde lá que eu falei, acredito que já vai ajudar. Elaine, oiê, já fizemos na Contratos, com certeza. Então é isso. Bom, deixa eu voltar aqui. Participação do time. Se você está começando agora, não tem problema você anotar as coisas num papel, você sendo da diretoria ou da RH, e você falar. Porque você não fez nada até agora. E você já está dando um primeiro passo muito importante. E eu tenho certeza que o nível de engajamento vai ser melhor do que era até então. Se você já tem uma estrutura, se você já tem aí na equipe, ou quer buscar um parceiro externo para fazer que consiga conduzir atividades com o time, é muito bacana que o time participe. Então, tanto para entender como é que foi o ano. Aqui na GPS, por exemplo, a gente sempre faz o time inteiro, análise SWOT. Então, lembrando que a análise SWOT é olhando o interno e o externo, as forças e fortalezas, as fraquezas e ameaças. E é maravilhoso, porque é um monte de gente pensando junto em tudo que viu e tudo que vivenciou o ano inteiro. E aí depois eu, Paulo, a gente compila tudo, e com base nisso a gente monta o plano para o ano seguinte. É claro, depois vai para a parte financeira, o planejamento estratégico, né?
mas a equipe toda participa, trazendo todas as ideias, todas as dores, tudo. E, gente, é rico demais. E aí, a riqueza da participação do time não é nem só para trazer as informações e as pessoas perceberem coisas, a diretoria perceber coisas que ela não estava vendo. Mas é que os funcionários tendem a se sentir mais envolvidos mesmo. Uma das melhores coisas, isso técnica de feedback, a gente aplica muitos nos nossos treinamentos. A gente fala que feedback é muito mais sobre escutar, sobre ouvir, do que falar. A melhor coisa, vamos supor, está aqui a Elaine, da Amaral. A melhor coisa é a Elaine vem, eu tenho que falar ali alguma coisa que ela precisa melhorar. Eu falo, olha, Elaine, isso aconteceu, eu gostaria de entender o que foi. E ela fala, ai, Carol, a culpa não é minha, não sei o quê, nananã. Eu falo, tá certo, entendi. Eu realmente não acreditava que a culpa era sua, porque eu não acho que você está agindo de má fé. Eu conheço, eu sei da qualidade do seu trabalho. Mas vem cá, isso não pode mais acontecer. O que você acredita que pode ser feito de diferente? E aí se coloca para a pessoa pensar e para a pessoa falar. E aí, normalmente, se a pessoa está se comprometendo, se a ideia é dela, provavelmente ela vai se engajar muito mais para fazer. Agora você fala, ok, Elaine, entendi, mas assim, não pode acontecer. A partir de agora, assim, a pessoa mandou mensagem, você para tudo e responde na hora. Ela fala, tá bom, é a Carol que está mandando. Aí, às vezes, ela vai estar lá fazendo um negócio super importante, ela vai parar tudo para responder. Vai dar um problema porque ela parou o que estava fazendo e falar, ué, é o que a Carol mandou, ela não vai poder brigar comigo, não vai reclamar. Não, não é assim. A mesma coisa aqui num grupo, gente. Se as pessoas dão a ideia, elas tendem a se esforçar muito mais para que aquilo aconteça. Porque senão também ela fica depois até com vergonha, né? Fala, eita, mas eu falei que aquilo ia dar certo e não deu, né? Então, percebeu que aqui, gente, são todas ferramentas, artifícios, caminhos para aumentar o engajamento das pessoas. Porque falando pela 1000ª vez nesse webinar, tudo que a gente mais quer é que as pessoas estejam engajadas no trabalho, para aumentar a produtividade, performance, diminuir rotatividade, melhorar clima. Talvez o nome aqui do webinar deveria chamar engajamento, né? Mas é isso aqui que a gente está falando. Bom, vou avançar, gente, aqui para o último bloco, até para não estourar o tempo. Se eu terminar antes, eu fico aqui até as 3 também, para vocês, caso queiram perguntar alguma coisa. Mas ainda reforço que qualquer experiência, pergunta, sugestão que vocês queiram colocar aqui no chat é muito bem-vindo. Então, caminhando aqui para o fechamento, pessoal. Ou seja, conclusão de tudo isso. Aqui, a intenção de fazer algo bem feito, ela é mais importante do que fazer perfeito. Se for para fazer um café da manhã e compartilhar as coisas que você anotou numa folha, desde que você tenha parado para pensar direito, que você reforce as coisas, que você fale a verdade, que você seja sincero, já está valendo. Eu não estou falando aqui que todo mundo precisa fazer um mega evento, gastar 10 mil reais para fazer o negócio acontecer. É sobre ter coerência, é sobre ter conexão e é sobre agir. E, gente, uma coisa muito importante, lembra que eu falei que cultura é o jeito, né, que as coisas, é o jeitão que as coisas acontecem no dia a dia. São as crenças do grupo de como que elas devem reagir nas situações, principalmente quando as coisas dão errado. E isso tem que acontecer no dia a dia. Então, eu também tenho críticas às empresas que ali gastam 10, 20 mil reais em um baita evento no ano, e depois não faz mais nada. Então, o Evandro Custódio ali comentou, a gente faz stand-up meeting mensal, perfeito, tem que fazer, é uma forma de manter esse reforço todos os meses. A avaliação de desempenho precisa estar conectada à cultura da empresa, né, aos valores, aos objetivos dela, às competências organizacionais. Se a empresa tem ali, por exemplo, a gente, um dos nossos valores é a transparência. Não dá para, no dia a dia, a transparência é quando está tudo bem. Mas quando a gente percebe que a gente vai sair perdendo, vamos dar um somebody love ali no cliente ou no funcionário. Não dá.
tudo isso vai caindo por terra. Ganha, se eu estiver ganhando. Agora, se o ganha, eu estiver perdendo, não. Eu vou ganhar e o outro vai perder. Não é isso que a gente está falando. Então, ter estes eventos, ter essas ações é muito importante, mas é uma ação no meio de tantas outras que são importantes no dia a dia. Quando eu me formei na minha pós de gestão estratégica de pessoas, pela FIA, o meu TCC, minha monografia, foi sobre cultura e liderança. E aí eu até fiz com um livro de um autor bem famoso chamado Schein. Depois, se vocês quiserem pesquisar, chama Cultura e Liderança, do Schein. E ele traz, né, que liderança e cultura são dois lados de uma mesma moeda. Por que eu estou trazendo isso? Porque para a cultura se manter forte, a liderança tem que ser muito coerente. Então, já fica um convite para vocês darem uma olhada nos valores da empresa de vocês, principalmente diretoria, e ver se realmente elas estão conectadas com o que vocês fazem no dia a dia. Porque, gente, é melhor ter menos valores, mas aqueles valores, pelo menos, vocês garantirem que vocês conseguem bancar no dia a dia, do que fazer uma lista gigante, perfeita, ideal, e não conseguir bancar. Porque vai ser pior. Falou ali, eu já trabalhei numa empresa que o valor era fair relations, que eram relações justas. Nossa Senhora, era uma chuva de injustiça. Eu, inclusive, era uma das pessoas que me sentia muito injustiçada. Eu falava, Nossa Senhora, se nem o que eles colocam na parede eles conseguem fazer, o que está querendo que eu trabalhe até as 10 da noite? Não vou trabalhar nada. E eu virei uma detratora. Eu era pé da vida. O que eu quero dizer é, olhem, gente, olhem lá os valores. Se a diretoria não consegue bancar no dia a dia algum deles, tira. Ou vai fazer um intensivão de terapia para conseguir bancar. O importante é, não coloque alguma coisa que você não consegue bancar, porque vai contra, tá? É a mesma coisa de querer falar, nossa, eu fui no médico, eu preciso emagrecer 30 quilos, então uma das minhas metas é só comer alimentos de verdade. E aí, na primeira oportunidade, comer um torresminho. Aí as pessoas falam, tá aí postando na rede social que só come comida de verdade, dando lição de moral, e eu vi ali no bar comendo um monte de torresmo. Perde a credibilidade, né, gente? E perda de credibilidade diminui o engajamento. Bom, ações verdadeiras. Está muito conectado a isso, gente. Cultura, para a gente mapear, gerenciar e dar certo, ela precisa ser verdadeira. Ela precisa ser coerente. As pessoas, principalmente da alta direção, precisam conseguir bancar. E isso é no dia a dia, são nas ações. As pessoas, elas sentem quando as coisas são verdadeiras e se não são. Então, tomem cuidado. Mais realidade e menos idealização. É claro que a gente vai ver as empresas, fala, olha, deixa eu pensar aqui em algum valor muito idealizado que eu vejo. Talvez alguma empresa que seja muito hierárquica, muito ali quadradinha, e um dos valores é inovação. E aí vem ali uma nova forma de trabalhar, fala, não, mas deu tudo certo até agora. Poxa, por que você está colocando esse valor inovação se quando vem novas oportunidades você tem receio, você já barra? Porque eu quero inovar. Aí você não consegue bancar isso ainda. Primeiro trabalhe assim você, depois coloca para todos. Bom, a cultura é viva, então não é porque a empresa tem uma missão, uma visão, os valores, os objetivos hoje que eles precisam continuar os mesmos sempre. Não. A empresa vai mudando, a sociedade vai mudando, os objetivos vão mudando. Sempre que vocês perceberem que fatos relevantes aconteceram, revisitem, mudem, ajustem, comuniquem. E o mais importante de tudo é, comece agora. Não é para 2026. Então, se vocês estão aqui comigo, né, nesses últimos 60 minutos, praticamente, eu espero de verdade que vocês fechem aqui pensando, bom, a Carol falou bastante, porque nunca vi mulher que gosta de falar tanto igual a esta Carol, mas no meio de tudo isso que ela falou, pelo menos uma coisa
que eu consigo pegar e colocar em prática e fazer já. Às vezes esse comece agora olha o calendário e já define a data que você vai reunir o seu time esse ano e vai colocar em prática o que a gente colocou aqui, o que a gente ensinou, o que a gente transmitiu. Às vezes a aproximação é marcar já um bate-papo, já manda um convite para quem vai fazer esse trabalho junto com vocês, e já passa essa demanda, já organiza, já pensa no que vai ter no café da manhã, uma Carolina, que as pessoas gostam do doce. Hoje eu estou narcisista pra caramba, né, gente? Pior que isso vai ficar gravado. Meu Deus, até a Ana Carolina ali do time, a Ana Gadelha tá confirmando aí. Mas, assim, comece, gente. Façam alguma coisa, avancem, para que esses 60 minutos realmente tenham valido a pena, que não fique só mais uma palestra, mais um conteúdo que vocês assistiram. Bom, e aí caminhando, então, já fechando, deixa eu parar aqui de compartilhar. Reforço para quem ainda não conhece a gente aqui na GPS, nós somos especializados em gestão de pessoas para empresas de contabilidade. Somos um time de 12 pessoas, adoramos estruturar processos, conduzir treinamentos, ações dinâmicas. Então, para este processo também, ou para qualquer outro relacionado à gestão de pessoas, se fizer sentido para vocês contar com o apoio de uma empresa que já atendeu mais de 150 empresas de contabilidade, está há 8 anos neste mercado, já está aí há 11 vezes consecutivas na zona de excelência do NPS. Se você acredita que esses são pontos relevantes que vai te ajudar com seus objetivos, responda ao e-mail do webinar, entre em contato com a gente vai ouvir, a gente vai entender, a gente vai montar um projeto personalizado, e mais importante do que tudo, a gente vai te ajudar a alcançar aí todos os seus objetivos relacionados às pessoas. Gente, é isso. Vou ficar aqui 5 minutinhos, caso alguém queira fazer alguma pergunta, algum comentário. Gustavo, coloca aqui para a gente o link do Instagram, por favor. Para quem ainda não segue a gente no Instagram, fica o convite também para participar. E é isso, gente. Vocês querem comentar alguma coisa? Me falem assim, valeu a pena, ajudou? Me falem aí alguma coisa, por favor. Perfeito, Pierini, mesmo. Fiquei muito, muito feliz de ver que você participou. Estava com saudade de você. Mande um abraço para todos aí da Officer. A Caroline, valeu muito a pena. Obrigada, Carol, da DS também. Perfeito. O Gustavo colocou o link, gente, aqui do nosso Instagram. Acessem, interajam. Vocês sempre são muito bem-vindos. Pode falar, Gustavo. Para o pessoal que acabou entrando depois, a live está gravada, a gente vai compartilhar, tá? Então, eu vou estar entrando em contato com vocês. Quem quiser também a gravação para rever, revisitar algum ponto, me manda uma mensagem no WhatsApp, que a gente compartilha com vocês depois. E ficamos à disposição, né, Carol? Caso queira fazer alguma reunião individual também, basta acionar a gente ali pela rede, a gente vai agendando. Perfeito. Gente, muito obrigada. Um ótimo final, um ótimo restinho de semana para vocês e até a próxima. Obrigada, Lucimara. Obrigada, Larissa. Até a próxima.